Se você, assim como eu, é mãe de um bebê com menos de 1 ano de idade, nós estamos vivendo fases muito interessantes. E algumas coisas que eu andei lendo sobre isso podem ser muito importantes para você também. Então vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre a fusão emocional de mãe e bebê, que é uma coisa incrível que acontece a partir do momento que nós entramos no puerpério, a partir do momento que nós recebemos o nosso bebê no colo. Muitas perguntas vêm na nossa cabeça, nós acabamos entrando em um outro planeta, que é o planeta do bebê. Existem o planeta em que a gente vive, o universo normal e o universo do bebê, das necessidades desse neném. E ele vai apresentar para a mãe tudo aquilo que ele está sentindo, que a mãe também transparece para ele. Existe um lugar, psicologicamente falando, digamos assim, alguns estudos dizem que durante esse período de 9 meses fora da barriga, os primeiros 9 meses fora da barriga do bebê, ele ainda está em completa fusão emocional com a mãe. O corte físico foi feito, ele saiu de dentro do ventre da mãe, está agora no colo, ele pode ser abraçado por outras pessoas, porém o lado emocional da mãe, todas as emoções da mãe, eles tendem a refletir no bebê. E o bebê, ele tem uma sensibilidade muito grande para receber todas as emoções da mãe também. E o que é incrível é que ele consegue perceber e ele não esconde, porque ele é um ser ingênuo, e ele não esconde essa percepção de sentimentos, de coisas que estavam dentro do coração da mãe, de experiências passadas, que acabam sendo retomadas no bebê. É como se, por exemplo, isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos baseados em mães, né, estudos psicológicos, que quando a criança vem para o mundo, ela consegue refletir os traumas de infância da própria mãe. Então, esse período de 9 meses fora da barriga é uma ligação tão profunda emocionalmente com a mãe, que a criança consegue reconhecer os medos e traumas que a própria mãe teve durante esse período em que a mãe era bebê também. Então, veja bem, a mãe e o bebê, para a cabeça do bebê, o bebê é um só com a mãe. E ao mesmo tempo, a mãe também se vê refletida no bebê. É por isso que é tão doloroso essa separação da mãe com o bebê, seja para ir para uma creche, para retorno do trabalho e para retorno de uma vida normal. Porque a vida normal ela não existe mais. A partir desse momento que o bebê vem para o colo, a mãe consegue refletir no bebê o seu estado emocional. E aí, inclusive, algumas doenças que aparecem no bebê são reflexos de estados emocionais da mãe. Porque a gente cresce, a gente aprende que não pode falar sobre isso, que devemos deixar para lá e não tomamos conta, não cuidamos, não saramos essa ferida. E quando o nosso filho vem para o colo, ele reconhece esse estado emocional da mãe. E de alguma forma ele reflete traumas passados de quando a mãe ainda era bebê. E aí vem à tona. E aí existem algumas circunstâncias, algumas situações em que a mãe acaba causando maus tratos para a criança, existem casos de depressão pós-parto, e claro, existem N fatores para que essas coisas aconteçam. Mas eu consigo me lembrar muito bem da sensação que eu tive quando eu peguei minha bebê super pequena no colo, eu fui dar um banho e eu olhei a fragilidade imensa que aquele bebê tem e os cuidados que tanto precisa da mãe ou de qualquer outro cuidador que assume essa postura de mãe, né? Essa criança precisa ser amada, precisa ser cuidada, ela não pode ser invadida e de alguma forma, se a gente pode nem se lembrar, se alguma coisa aconteceu com a gente na infância, a gente tende a ver aquele bebê como impossibilidade de cuidado, como ou eu não quero me afastar dessa situação, porque de alguma forma a gente foi traumatizada nessa área e aí esse é o momento de a gente romper essa ligação que a gente tem de coisas ruins do nosso passado. Só que o romper não significa apenas que a gente vai deixar pra lá, vamos deixar pra lá, não vamos mais tocar sobre esse assunto, vamos deixar o meu bebê aqui, eu vou ser uma boa mãezinha, vou fazer o que precisa ser feito. Só que a ligação emocional de cuidado, carinho e cura não tá acontecendo. Esse é um momento muito importante para você romper isso, porque se de alguma forma você sente, ou você lembra, ou talvez você não lembra, e o teu inconsciente está trabalhando isso, e você acha de alguma forma que você foi maltratada na infância, ou que você foi um peso para os seus pais, e que você era uma criança muito difícil de lidar, isso já foi falado, e aí você fica com aquilo na cabeça, você vai acabar retratando isso para o seu bebê.
E se os seus pais fizeram isso com você, porque a sua avó fez isso com a sua mãe também, e a avó da avó fez, a tataravó fez, você está carregando emocionalmente coisas que a sua filha e o seu filho vão refletir também. E como isso pode ser feito para romper esse ciclo, para que ele não continue mais acontecendo? Aconteceu no passado com você, ok? O que você pode fazer sobre isso? Não é a gente entrar em autocomiseração, porque com certeza as circunstâncias daquele momento, daquela época, daquela vez, de como foi para você, de como era na sua infância, é diferente de como é hoje para você com o seu filho. Então a gente tem a nossa responsabilidade de lidar com isso. Se você não consegue lidar sozinha, romper esse ciclo, a melhor coisa que você tem é procurar um terapeuta. Conversa com um terapeuta para que você possa estar preparada para ser a melhor mãe para essa criança. E isso foi uma coisa muito importante que eu investi quando eu pensei em ser mãe. Eu pensei, eu vou procurar uma terapeuta, eu vou conversar um pouquinho, porque eu não quero repetir erros que infelizmente a gente acaba cometendo, erros passados na nossa vida, nos nossos filhos. Então eu tenho a minha Laurinha, hoje ela tem 7 meses, e eu estou estudando para querer ser uma melhor mãe para ela. E não é aquela coisa assim, aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Fizeram comigo, vou fazer com você também, vai te deixar forte? Eu acho que não. Traumas não são necessários. A criação, ela deve ser feita com amor. Toda correção deve ser feita com amor, porque uma correção é feita apenas para castigar, apenas para afastar. Sem amor, ela vai trazer traumas, dores, e não é necessário a gente carregar isso para os nossos bebês. Então, se você tem a intenção de ser uma boa mãe, de trabalhar melhor isso, entenda, você está vivendo dentro de uma fusão emocional com o seu bebê. E o mundo que vocês dois pertencem, ele não é o mesmo mundo externo. E, infelizmente, as pessoas podem olhar para você sem entender a sua história, sem entender o seu passado e dizer qual a melhor forma de você cuidar do seu bebê, qual a melhor forma de você lidar com as situações que vocês dois têm passado juntos, mas só você sabe realmente lá no fundo como você deve cuidar da sua criança, como você deve amar, respeitar e o que você tem que fazer, porque você e o seu bebê são, na cabecinha dele, um. E você também está se sentindo como um, porque por isso que é tanto que dói essa separação de vocês, seja para qualquer coisa. Hoje eu consigo me sentir um pouquinho mais independente com a minha filha com 7 meses, porém existe uma ligação muito forte entre nós, porque nós somos uma, a nossa ligação é muito grande. Nós ainda não temos essa separação, né? E se você disser assim, nossa, você fala dessa forma, mas eu não tive esse amor de mãe, eu não fui amparada, fui abandonada, ou então a minha mãe era muito ruim, era uma mãe narcisista, era uma mãe opressora, ela não conseguiu me dar amor, ela só me usou. Eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus nos diz em Isaías 49, no versículo 15: pode uma mãe esquecer do filho que a amamenta, de maneira que não se compadeça dele? Eu te pergunto, pode acontecer isso, gente? Pode acontecer de aquele ser tão maravilhoso que ainda faz parte de você, que está no teu colo amamentando você, o teu corpo criou ele, o teu corpo gerou, o teu corpo está alimentando esse bebê, ainda assim ela conseguir esquecer desse bebê e não se lembrar mais dele? Pode isso acontecer? Na natureza isso pode acontecer. A criação é perfeita, mas pode acontecer? Claro que pode. Infelizmente, o nosso mundo pode acontecer isso. Pode acontecer não por um problema psicológico, talvez a pessoa não vou dizer que tá bem, né, para acontecer isso de um abandono por querer, né? Mas pode acontecer sim, de uma mãe esquecer do filho que amamenta, que gerou, que sentiu ali por 9 meses e não ter compaixão dessa criança e torturar e amargurar. Mas não é por isso que você vai viver na autocomiseração para sempre. Se isso aconteceu com você, ou se isso está acontecendo com você sendo mãe do seu filho agora, entenda que Deus não esquece nem da criança nem de você. Se aconteceu com você por algum motivo, pode ser realmente algum trauma do passado. Entenda que Deus não esquece de você, Ele não esquece do seu bebê, Ele não esquece do seu desejo de ser mãe também. E Ele é o Pai maior. Ele é aquele que deu a vida para você, deu a vida para o seu bebê, ele é o criador. Sem ele, nada disso teria acontecido. Os seres humanos, eles aceleram, eles evoluem, eles criam coisas, mas jamais foi possível criar uma vida humana.
esse presente é de Deus para você, essa criança é de Deus para você. E você tem que entender e amar que, mesmo que você foi esquecida, Deus, ele não se esqueceu, ele se compadece, ele ama, ele cuida de você. E você pode ter certeza que o amor de Deus transbordando no seu coração vai te transformar uma pessoa melhor. E você não precisa ficar exigindo o amor materno, o amor paterno que eles não têm para dar. Por muito tempo a gente passa cobrando das pessoas coisas que elas não podem nos dar. Ah, mas você prometeu, você disse que amava, você deveria cuidar, você deveria ter feito isso e aquilo. E a pessoa fica com uma dívida assim, nossa, mas eu não tenho essa dívida com você. Na cabeça, às vezes, das pessoas que causam os traumas, né, pra gente, existe uma negação, eu não tô te devendo nada. E você é a pessoa que exige esse amor das pessoas. Mas entenda, a fonte de amor eterna, que nunca acaba, vem de Deus. Somente Deus pode suprir esse amor maternal, paternal, que não foi preenchido em você, para que você também transborde de amor e transborde de amor pelos seus amigos, pela sua família, e dê amor ainda a essas pessoas que não conseguem te dar o amor que você deseja, para você ser também uma boa mãe. Entenda, essa fusão emocional tão grande com o seu bebê, ela é sim também parte da criação de Deus, para que vocês dois, você e seu bebê, se desenvolvam juntos, amadureçam juntos, cresçam juntos. E depois dos 9 meses fora da barriga, o bebê vai criar um pouco mais de independência. Depois lá dos 3 anos, ele vai entender realmente que ele é outro ser, que ele não é você. E aí essa fusão vai continuar crescendo. Na adolescência, ele vai completamente se desprender dos pais. Ai, meu amor, tudo bem? Voltei. No universo do bebê, a mãe, ela está sempre à disposição, ela deve estar sempre à disposição, porque o bebê acredita que a mãe está ali para ele, para todas as suas necessidades. Então ele não consegue entender, não podia dizer assim, ó, Laurinha, só mais uns minutinhos que eu estou terminando aqui o meu vídeo. E é por isso que é tão difícil a gente conseguir encaixar um horário para fazer, para voltar ao trabalho, para fazer os vídeos, para gravar qualquer coisa, porque realmente a gente está à disposição nesse universo do bebê para realizar as suas vontades. E aí a gente entra também em um outro problema da fusão emocional, porque a nossa fusão é tão grande que a gente precisa ter essa introspecção, compreender, se entender, entender o bebê, entender essa fase, para não entrar também em uma crise existencial, uma crise de identidade, de imaginar que nunca mais voltaremos a ter uma vida social, nunca mais voltaremos ao trabalho, nunca mais voltaremos a ter nosso convívio com as outras pessoas, a ter o corpo que tínhamos, porque isso é momentâneo. A gente tem que entender cada fase, cada processo que estamos passando. Se a gente não entender isso, muitas amigas minhas me chamam e dizem assim, Ju, você também está passando por esse processo agora? Algumas amigas que ganharam um bebê recentemente e dizem assim, eu não sei o que eu faço, porque eu já troquei a fralda, eu já dei o mamar, eu já tô chacoalhando, dei o remedinho de cólica, o que tá acontecendo? Esse bebê só fica calado quando tá comigo. Sim, porque você é o universo todinho desse bebê e você está em outra galáxia. E ele vai pedir por você, ele vai chorar pela sua atenção, ele vai querer o seu colo mais do que qualquer outro lugar do mundo que ele queira, tá? Pode estar com a fralda limpa, pode estar com a barriguinha bem cheia, mas a fusão emocional dele é te querer, é te cheirar, porque ele estava ali ligadinho no cordão umbilical por 9 meses dentro da barriga. E esse mundo externo que a gente vive é outra realidade. Então, por isso que as pessoas não entendem a mãe quando a mãe está com o bebê, porque ela está vivendo em um outro planeta nesse momento com o seu bebê para curar suas necessidades. Mas pode ficar tranquila, eu te afirmo, com 7 meses da Laura, que é possível sim começar a ter uma vida normal. Não completamente, né? Mas vai começar a ter sim. E antes eu estava falando sobre desligar, quando isso vai acontecer. Alguns estudos afirmam que com 9 meses após o bebê ter nascido, já é possível fazer uma desconexão dessa fusão emocional profunda entre a mãe e o bebê. Mas o bebê ainda continua imaginando que ele é um só com a mãe, até o dia que ele conseguir falar, eu quero tal coisa. Até então ele vai sempre pedir na segunda pessoa. O bebê quer água, o bebê quer comida. No caso da Laurinha, ela fala, Laura quer isso. Quando a Laura disser, eu quero,
água, eu quero comida, eu quero colo, ela já está entendendo que ela é um outro serzinho, não mais a mamãezinha Juscelia junto com a Laura. Então, nesse momento, a gente tem uma compreensão da cabeça da criança de que ela está passando de fase, que ela realmente está se desligando, essa conexão tão grande com a mãe. E quando isso vai acabar? Na verdade, até a adolescência, como eu estava falando antes, nesse processo de adolescência que existem todas essas confusões, né, para entender quem sou eu, essa crise de identidade e às vezes essa incompreensão de pais, é justamente para deixar claro a minha vontade, o meu eu sou diferente de vocês, eu sou outra pessoa. Só que ela nunca vai finalizar, porque todos nós, nenhum adulto nesse mundo, ele é independente completamente. Todos nós somos ligados, todos nós temos conexões. E para você que é cristão, existe uma parte bíblica também que eu gosto muito, que fala sobre o corpo de Cristo. Então, mesmo que a gente está, cada um na sua vida, na sua rotina, na sua família, que já é um local de fusão, nós temos também o corpo de Cristo ao qual pertencemos. Então, nós todos estamos ligados sim. E essa conexão com o seu filho, por mais que não seja tão intensa, ela jamais vai deixar de existir. E tomara que não deixe mesmo, que vocês tenham sempre, que eu desejo isso muito do fundo do meu coração, que eu e a Laurinha, e se eu tiver mais filhos, quem sabe, a conexão de mãe e filho seja tão profunda, tão bonita, que ela jamais deixe de existir, porque isso com certeza vai afirmar valores, essa transformação, esse amor que a gente vai dar, essa passagem é lindo. Só que esses problemas que a gente tem durante o processo da fusão emocional vão passar. Os piores, né? E aí a gente tem que aproveitar para fazer a nossa introspecção nesse momento, olhar para aquele bebê e ver o que precisa ser sarado dentro de nós. Não apenas deixar para lá, mas sarar o nosso coração para sermos pessoas melhores, esposas melhores, mães melhores e também filhos melhores. Porque o que está em nossa posição é transformar a nós mesmos, não as pessoas ao nosso redor. Talvez a gente transforme com as nossas atitudes, mas quem a gente tem que ser foco de transformação, primeiramente, somos nós. Se essa mensagem fez sentido para você, você veio até aqui o final, deixe seu curtir, compartilhe com uma amiga que está passando por esse processo. E se você está passando ou já passou por essa fase, deixe aqui também o seu comentário, incentive e auxilie outras mulheres que estão passando por essa fase. Um beijo e Deus abençoe você.